Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo YouTube, pelo Facebook, pelo WhatsApp. Compartilhe a palavra de Deus, seja você também um evangelizador, seja sal para a terra e luz para esse mundo que vive nas trevas. Meus irmãos, o evangelho de hoje é de João, capítulo 6, versículo do 1 ao 15. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava em favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos, e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que todos eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastaria para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graça e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queria, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamaram: este verdadeiramente é o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamar o rei, Jesus retirou de novo sozinho para o monte. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vamos juntos meditar a palavra de Deus, o que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo quer nos falar no dia de hoje, e de que maneira a palavra de Deus pode tocar o coração de cada um de nós. Meus irmãos, no Evangelho de hoje, nós vemos a narrativa de São João para a multiplicação dos pães e dos peixes. Nós vemos nessa narrativa que Jesus viu que uma multidão vinha ao seu encontro. Essa multidão sedenta pelo amor de Jesus, pelas palavras de Jesus, mas também porque Jesus fazia muitos prodígios, muitos milagres. E aí nós vemos que Jesus se compadece com aquela multidão, porque ele não sabe como iria alimentá-los, ou ele se coloca para Filipe para testá-lo. Diz como iria alimentar tanta gente. E nós vemos a preocupação de Filipe com o dinheiro de como comprar o pão para alimentar tanta gente. Mas eis que André traz um menino com 5 pães e 2 peixes. E aí a graça de Deus, o poder de nosso Senhor Jesus Cristo é colocado ali diante daquelas pessoas. Ali se procede a multiplicação dos pães e dos peixes. É o amor, é a misericórdia, é a bondade de Jesus que nos dá o necessário, aquilo que nós precisamos para o nosso dia a dia, para que nós não passemos a fome do corpo, mas que nós encontramos em Jesus esse que nos alimenta espiritualmente e que nos traz todas as necessidades. E nós vemos na narrativa do Evangelho que após as pessoas se saciarem daqueles 5 pães e 2 peixes, sobraram ainda 12 cestos. E eis que eles ficaram maravilhados e queriam proclamá-lo rei. Mas Jesus não queria isso, não queria essas honras desse mundo. O que Jesus veio trazer para nós foi a salvação para o seu reino. O seu reino que não é neste mundo, mas
no reino dos céus, o qual Deus preparou para cada um de nós. Esse é o propósito de Jesus ter se feito homem, ter se encarnado, de nos conduzirmos durante essa vida para a nossa salvação, que é a salvação eterna. Muitas pessoas vivem buscando as coisas desse mundo, apenas o bem-estar nesse mundo. Acham que vão ficar aqui por toda a vida. Mas um dia chegará a hora qual nós partiremos. Será que nós estamos preparados? Será que nós deixamos a graça de Deus, o amor de Deus penetrar nos nossos corações para nós vivermos essa graça de Deus em nossas vidas, de vivermos a vida eterna? Jesus hoje multiplica os pães para aquelas pessoas não terem fome. Ele quer multiplicar na vida de cada um de nós as suas graças, para que nós possamos ser alimentados, principalmente no nosso espírito, que nós possamos encontrar essa graça e que Ele seja o nosso verdadeiro Rei, mas o Rei no seu reino verdadeiro, que é no reino dos céus e não nesse mundo. Que nós possamos a cada dia louvar, engrandecer a esse verdadeiro Rei, para que um dia nós possamos estar no reino que Ele nos preparou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.